Bom, os irmãos que tiveram aqui na semana retrasada, nós vimos a temática de missões no Velho Testamento. E hoje nós vamos dar uma olhada, vamos recapitular, né, refrescar a nossa memória, e para aqueles que não tiveram aqui na semana retrasada, possa ter uma leve compreensão, né, entender aquilo que a gente está trabalhando, que a gente está falando. Na nossa recapitulação, um dos pontos mais importantes que eu falei para os irmãos é: não precisa copiar, não precisa tomar nota, só precisa entender esse negócio aqui. Esse conjunto do que é o Missio Dei, uma palavra latina que significa a missão de Deus. Então, Missio Dei, na época, né, a outrora, eu falei o seguinte: olha, é tudo que Deus faz para estabelecer o seu reino. Como é um conjunto, a gente pode entender que missão é tudo que a igreja faz para Deus no mundo. Então, o que a igreja faz para Deus no mundo é missão, mas está dentro da grande Missio Dei. E o que são missões? Né? Essa palavra muito em voga, pelo menos no meio batista, que é o que a igreja faz transculturalmente. O que é transculturalmente? É aquilo que não é a minha cultura. É uma cultura diferente da que eu sou. Isso é transcultural, isso é fazer missões. E evangelismo é o que a igreja faz em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Parece até o nome de um título de um livro, né? Existe um livro que a gente estuda lá na MEAB, e se você quiser também adquirir, é muito bom, que é Q3, qualquer pessoa, qualquer hora, qualquer tempo, que é para você poder pregar o evangelho, fazer o evangelismo, ok? Também vimos na semana retrasada sobre olhar para a Bíblia não como histórias compartimentadas, mas olhar para a Bíblia como um todo. E se nós olharmos para a Bíblia como um todo, a pergunta que fica é: qual é o fio condutor? E ao olhar para a Bíblia, para as Escrituras, nós vamos ver uma introdução, que está lá em Gênesis 1 ao capítulo 11. Nós vamos ver a grande história, a metanarrativa, o desenvolvimento dessa história, que é onde? Que vai estar entre Gênesis 12, que começa com a história de Abraão, ou Abrão, né? Mas vamos falar Abraão porque a gente já está mais acostumado com esse nome trocado pelo próprio Senhor, né? Então, Abraão começa em Abraão, onde existia um mundo, e agora ele chama uma pessoa para poder ele, o próprio Deus, em missão, fazer um povo que o adore. Está comigo? E aí a gente viu, no decorrer, pelo menos do Velho Testamento, não deu como para a gente ser exaustivo, que não tem como, a gente ia precisar de um ano estudando só o Velho Testamento em missões. Então a gente vê assim de uma forma muito abrangente, então a gente tenta extrair o sumo, para que a gente possa entender e mexer no nosso coração. E quando eu saí daqui, né, teve um irmão, não me recordo quem, e até porque eu também não ia falar, porque é questão de ética, né, falou assim: pastor, ficou faltando a conclusão. Falei: vem na próxima aula. Eu não sei se ele está aqui ou não, mas vem na próxima aula para saber a conclusão, né? Por quê? Porque nós paramos no final do Velho Testamento. Agora nós vamos dar entrada no Novo Testamento, que continua o desenvolvimento. Não há uma ruptura. Não há que agora é uma nova história. Uma nova história Deus tem para você. Você entendeu essa música, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma continuidade, apesar dos 400 anos ali de silêncio, né? E nós vamos olhar, então, esse Novo Testamento. Falamos também, né, essa figura é importante. Bom, pelo menos penso eu. Que a Trindade, em Gênesis 12, ela chama Abraão para abençoar Abraão. Não é Abraão que está lá perdidão em Ur dos caldeus e fala assim: eu quero ser abençoado. Não, é o Senhor que vai até ele. Essa é uma dinâmica que a gente precisa perceber na Bíblia.
Essa é uma dinâmica. Via de regra, nós não vamos ao Senhor. É o Senhor que vai até nós. A ovelha perdida, é a ovelha que volta? Não. Olha, eu vou até o encontro da ovelhinha. Então, essa dinâmica perpassa pela palavra toda. E ao olhar, a Trindade, ela quer abençoar Abraão, para que Abraão possa ser uma bênção para todos os povos da terra. E nós vimos no decorrer da história que essa dinâmica, ela permaneceu. Como que ela permaneceu? Agora, a partir do Êxodo, do livro do Êxodo, o Senhor faz a aliança no Sinai para abençoar o novo povo, o povo do hebreu, que vai se tornar o povo de Israel. E esse povo de Israel vai ter a mesma dinâmica. Ele vai abençoar para que Israel, o povo de Deus, no Velho Testamento, possa abençoar outras nações. Nós vimos também que Israel falhou. Ele não concluiu essa missão. Mas por que Israel falhou? Né? Foi assim, não, Israel tinha que acertar. Ao olhar para a história bíblica, nós vamos ver a partir de hoje que se ele acerta 100%, a nossa esperança não estaria naquele que estaria por vir, que é a promessa feita a Abraão, que é a promessa feita a Moisés e que é a promessa feita a Davi, os três maiores nomes do Velho Testamento: Abraão, Moisés e Davi. E aí eu trouxe um quadro, se você quiser tirar uma foto, seria interessante. Por quê? Porque aqui está resumido, Christopher Wright, ele resumiu, não também de forma exaustiva, mas os principais pontos do que o Senhor Yahvé é. O Deus do Velho Testamento, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que esse Yahvé, ou Yahweh, é? Ele é o Criador, ele é o dono, ele é o regente, ele é o juiz, ele é o revelador, ele é o que ama, ele é o salvador, ele é o líder, ele é o reconciliador. E o que ele, né, ele traz em proposta a relação aos céus, à terra e a todas as nações. Todas as nações incluem, logicamente, eu e você. O que ele é? Tudo isso aqui. E muito mais. E aí, se existe um link entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, como é que vai ser essa dinâmica? E aí tem um outro quadrinho, que eu também gostaria que você tirasse a foto, para poder, em casa, estudar esses textos. Ok? Ó, vocês percebam que aqui está tudo do Velho Testamento. Agora vai vir o do Novo Testamento. Olha lá, o que Jesus é em relação ao que Yahvé do Antigo Testamento é. Isso é importante, porque agora aqui há um link. Jesus nunca disse, eu sou Deus. Mas tudo isso aqui, todos esses textos e muito mais outros, vai provar que ele é Deus. E isso vai fazer diferença para você aqui fora, em Foz do Iguaçu. Sabe por quê? Porque os muçulmanos, né, eles não creem em Jesus como sendo Deus. E Yahvé tem um conceito de que esse Deus é único. E eles, os muçulmanos, eles vêm com a ideia da teologia liberal, que iniciou-se com Rudolf Bultmann, que disse o seguinte, olha, esse Jesus não é Deus. Esse Jesus é um Jesus histórico. Não é o Jesus da fé. Eles começam a dividir Jesus. E eles, os muçulmanos, vamos dizer os nossos primos, né? Os nossos primos, eles absorvem a teologia liberal, que entrou nas igrejas, ele entrou nas igrejas, ela entrou nas igrejas. E eles começam a contra-atacar-nos com as palavras dos próprios teólogos liberais. Olha, mas vocês dizem isso, né? Só que eles esquecem que o nosso Jesus também é Criador, dono, regente, juiz, revelador, que ama, salvador, líder, reconciliador e muito mais. O Deus do Velho Testamento, ele compartilha de todos os seus atributos com Jesus. Coisa que ele não vai compartilhar comigo e com você. A não ser por mera reflexo. Por exemplo, justiça.
Mas onipotência, onipresença, onisciência, ele não vai compartilhar. Ele só compartilha com o Filho, com a Trindade. Então, pois bem, tendo isso em mente, agora vai fazer todo sentido para nós esses textos aqui do Novo Testamento que fala de missões. Por quê? Porque, principalmente esse aqui, o primeiro, né? Mateus 28, 18 a 20, que Jesus, no versículo 18, ele vai dizer assim, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O texto não começa em, portanto, ir de fazer discípulo, no 19. Mas no 18, faz parte do contexto. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa dessa autoridade que eu tenho, vão e façam o quê? Discípulos. Discípulos, isso aí, alguém falou aqui na frente. Timóteo, né? Vão e façam discípulos. Opa, isso me lembra alguém do Velho Testamento. Quem? Yahvé. Quem? Yahvé. Yahvé. Isso, muito bem. Yahvé. Porque Yahvé foi ao encontro com toda a autoridade e fala para Abraão, Abraão, vai tu e ser uma bênção, eu vou te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Não é você que vai pedir para amaldiçoar, não. Ah, eu vou fazer isso. Vai, se tu, pois, uma bênção. Abençoe todas as famílias da terra, Abraão. Agora Jesus está ecoando aquilo que aconteceu em Gênesis 12, com a própria Trindade. Jesus está dizendo e ecoando o seguinte, discípulos vão e façam discípulos de todas as nações. Verso 18, 19, todas as nações, pantá etene, significa de todas as etnias. Ok? Agora, esse texto faz toda a diferença na nossa vida. E nós vemos agora o quê? O te abençoarei. O te abençoarei e por meio de quem agora? Dos discípulos. Percebam que a dinâmica não mudou. A dinâmica continua a mesma. Porque já estava escrito, já estava determinado pelo Senhor, pré-determinado pelo Senhor. Então eu te abençoarei e por meio de ti os discípulos abençoarão todos os povos ou todas as etnias e da terra. O consenso do Novo Testamento, irmãos, é que Isaac, o filho da promessa, é uma prefiguração de Jesus, que é este descendente. Praticamente são as primeiras palavras que encontramos no Novo Testamento. Você quer ver? Mateus 1:1 vai dizer o que lá? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, o que Mateus está apontando na genealogia para os judeus, porque Mateus é um evangelho escrito principalmente para o povo judeu, é que ele está chamando a atenção para um detalhe. Olha, o pai de vocês é Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão. Mateus também pode estar dizendo assim, meu pai também, eu sou judeu. Você conhece a história desde criança. Agora, esse Jesus, ele é filho de Abraão. Percebam, ele começa a chamar a atenção para a descendência de Abraão, porque em Abraão, em ti, ou seja, a partir de ti, da sua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então aqui, Mateus, ele começa a vislumbrar que Jesus é esse descendente que vai apontar, vai ser a bênção para os discípulos e para as nações. Jesus é a bênção. Jesus é a própria bênção lá em Abraão. São também as últimas palavras de Maria, mãe de Jesus, em seu cântico de louvor a Deus pela sua gravidez. Olha o que Maria vai dizer. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Os nossos pais aqui que ela está falando
é Abraão, Isaac e Jacó, que nós, na aula passada, a gente viu que essa bênção se repete em Isaac e Jacó. Estão comigo? Olha o que o próprio Jesus disse. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. É Jesus falando para os fariseus. E regozijou-se. Certamente a igreja primitiva entendia que Jesus era o descendente de Abraão. Bom, tendo dito isso, existe um texto, aliás, tem muitos, né? Mas existe um texto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Tá? Para a gente poder começar a fazer um link de Mission Day e ser um pouquinho mais incisivo em missões, que é aquilo que a igreja faz. Olha esse texto. Esse texto foi dito por Jesus. E ele se encontra num bloco que é o bloco do princípio das dores. Jesus está falando das coisas do fim, concernentes ao fim. Tá? E ali no versículo 14 ele vai dizer assim, olha, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá? Você sabia que esse é o único texto do quando Jesus vai voltar? Que ele fala? Não, o Papa é o novo anticristo. Hitler foi o anticristo. E não sei o que é anticristo. Jesus está voltando, eu sei disso, amém, glória a Deus. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Mas aqui existe um detalhe no texto que o próprio Senhor falou e que a gente não se dá conta. Tem muito crente que se dá conta nas profecias de Nostradamus. Gente, eu vou confessar aqui. Porque eu nasci no milênio passado. Nossa, milênio passado, né? Eu nasci no milênio passado. Quantos aqui não nasceram no milênio passado, né? Aí o pessoal falava assim, nossa, de 2000 não chegaremos e 2000 não passaremos. Aí eu falei, gente, onde é que está isso na Bíblia? Não, está lá, o profeta disse que profeta. Era Nostradamus, gente, que falava. E criou-se um rebuliço no mundo, nós não vamos passar por conta da profecia de Nostradamus. Olha que doideira. E estamos aqui em 2025, né? Bom, enfim, mas o que interessamos aqui, vamos lá. O evangelho do reino, que vai ser pregado. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar de mim, mas eu preciso dizer. Existe uma situação em uma frase que o pessoal diz que é muito bonita, né? Por sinal. Pena que ela é fantasiosa. Dizem que foi Francisco de Assis. Não tenho como comprovar. Eu acredito que não foi ele. Pregue o evangelho, se possível, fale. Estou pregando o evangelho, irmãos. Não tem como. A fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? Para ouvir. Para você poder ouvir, você tem que falar. A não ser que você esteja numa igreja de surdo-mudo. Mas mesmo assim você fala. Você usa a linguagem. Você usa a língua de sinais. Que é uma língua. Entendeu? Então, a gente precisa falar. A gente precisa verbalizar. Porque se a gente demonstrar somente, eu não estou dizendo que não possamos demonstrar, precisamos demonstrar. Mas essa frase, ela é um engodo de Satanás para que a gente possa ficar calado diante das situações. Não, ele vai ver a minha vida. Pô, se você olhar para a vida de um espírita, você vai ver a mesma coisa. Se ele não abrir a boca. Eu trabalhei, irmãos, o negócio é sério. Eu trabalhei, eu estava conversando com quem essa semana? Sim. Estava conversando com o irmão da igreja, e eu falei que o meu tempo de polícia, porque ele perguntou assim, mas a polícia é um serviço para crente? A Bíblia não fala disso, né? Mas, enfim. Mas metade da minha vida na polícia, irmãos, a primeira metade, eu fiquei 18 anos, a minha primeira metade foi uma metade de desgraça. E eu era seminarista, quer dizer, teologando, né? Porque eu já tinha feito seminário. Então, eu digo assim, é e não é.
Para quem é muito firme na fé, um camarada piedoso, uma pessoa piedosa, amém, vai. Porque você precisa fazer a diferença lá. Agora, quando você não faz a diferença, quando você não glorifica o Senhor, aí é pecado. Aí dá ruim. Foi preciso, Salmo 119, versículo 76, foi-me bom ter sido afligido pelo Senhor para que eu pudesse olhar para os seus decretos. Dia 31 de agosto de 2012, quando eu jogando futebol, eu quebrei meu húmero. Quebrei mesmo, não foi uma fissura. Fiquei 7 meses, esse ossinho aqui do húmero, a primeira metade, procurando calcificação na segunda parte. Sofrendo de dor. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí quando cheguei nesse texto, eu falei assim, misericórdia. Eu precisava ser esse salmista aqui, eu precisava apanhar do Senhor para que eu pudesse voltar. A partir dali, o pessoal que me viu depois no quartel, nos outros 9 anos, na outra metade, o pessoal falou assim, caramba, Almeida, você está diferente, você é um novo cara. Você mudou. E aí você pude compartilhar o evangelho do reino, falando. Porque se eu não falo, ele só ia ficar naquele pensamento, mudou. Então o evangelho do reino é para ser pregado. E será pregado em todo o quê? Só um detalhe, em todo o mundo. Há 7.000 povos que ainda não ouviram falar de Jesus. 7.000 povos que não têm a tradução da palavra de Deus. É pesado. E aí a igreja não está no propósito de Deus, que a gente viu lá na aula passada do Velho Testamento, de estar com Ele na missão. Porque se nós estivéssemos nesses 2025 anos após Cristo, né, nós como um todo, que eu falo, a igreja que passou por esse tempo, já teríamos conquistado o mundo. E naquela época eu acho que era mais fácil, porque era menos populoso, né? Agora passamos já de 8 bilhões. Né? Dos quais 4 bilhões, 3 bilhões, de 3 a 4 bilhões, nunca ouviram falar de Jesus. Bom, mas vamos lá. Mas aqui existe um detalhe. A mesma dinâmica do Velho Testamento. Abençoar para ser abençoado de forma passiva, para abençoar de forma ativa. Aqui há uma pista do que eles, os discípulos, deveriam fazer. Vamos olhar para esse ensinamento de Jesus, do Evangelho do Reino. Vamos lá? Nós temos alguns versículos aqui. Por exemplo, Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o quê? As boas novas do reino. Já há um indicativo do que nós precisamos fazer. Olha o outro texto, de João 3,5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Próximo versículo, Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Opa, é chegado, está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus está pedindo para crer nele, porque ele é a boa nova. Ele é o evangelho. Marcos 1 vai dizer, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Acabou. É a introdução de Marcos. Precisamos ver, então, o que é o reino de Deus. Definição de reino: reinado, soberania, governo. O reino de Deus, o que George Eldon Ladd vai dizer, um teólogo especialista em Novo Testamento, ele vai dizer que o reino de Deus é a realeza, é o governo, é a autoridade de Deus. O reino não é um lugar ou um povo, mas um reinado de Deus. Jesus disse que devemos receber o reino de Deus. O que é recebido? A igreja? O céu? Não, é o governo
de Deus, para entrar na futura esfera do reino, é preciso submeter-se em perfeita confiança ao governo de Deus aqui e agora. Quando pensamos nesse reino, às vezes pensamos em lugar, país, nação. Mas não é o sentido dessa expressão, reino de Deus. Buscar e pregar o reino de Deus significa se submeter e se conformar à vontade de Deus. Quais eram as expectativas que pairavam na mente dos judeus a respeito do reino? Olha, a expectativa que eles tinham era reino que traria paz mundial. Isaías 2. Se você quiser tirar essa foto, também pode, fica à vontade. Tá? Isso aqui é uma aula, gente. Qual era a outra expectativa do reino? Outra expectativa do reino era a renovação da natureza. Está lá em Isaías 11, 6 a 9. E essa renovação também viria por meio do Messias. Quem é esse Messias? Nós já sabemos. Yeshua al-Masih, Jesus o Messias, o ungido, o Cristo. Né? Este Messias seria da linhagem de Davi. Olha, percebam que Mateus já coloca Jesus como filho de... Ele está falando para o povo judeu assim, olha, a expectativa do reino, essa expectativa que nós temos, já está entre nós, gente. Lembrando que Mateus foi escrito após a morte de Jesus, né? A gente já sabe disso. Então, ele está falando assim, olha, esse Messias seria da linhagem de Davi, é esse camarada que vocês mataram, né? Em tese, né? Que vocês mataram, vocês fizeram ele sofrer, mas ele ressuscitou, porque ele não está lá. Ó, o Messias traria um reino eterno, restauraria todas as coisas e seria mundial. Daniel capítulo 2. Como não vamos ter tempo para ver tudo isso, fica a dica para os irmãos estudarem em casa, durante a semana, se debruçarem na missão de Deus. Ok, vamos lá. O povo de Israel esperava o quê? Um rei, esperava o Messias, que traria um reino que restauraria todas as coisas. Ou seja, não apenas Israel, mas o poder desse Messias alcançaria todo mundo. Eles criam nisso, gente. Só que eles não conseguiram olhar para esse Jesus como sendo Messias. Por meio de Israel, e isso seria utilizado por meio de Israel. Sim, mas também para todo o mundo. Por isso que chegou até nós, mas ainda falta chegar nos outros 3.000 povos. Então a expectativa do reino que eles pensavam era mais ou menos assim, olha, era dessa forma. Jesus, o Messias viria e inauguraria uma nova era. Uma era de paz. Tudo aquilo que a gente viu naquele slide, né, das expectativas do reino. A salvação para todos os povos, né? Todos os povos concorrendo a Sião, que está lá em Isaías. Era essa a expectativa. Só que Jesus, ele veio mostrar diferença. E os discípulos entenderam isso. O que os discípulos entenderam? Olha, o próprio ensino de Jesus em João 4, 25 e 26, naquela conversa com a mulher samaritana. Ele vai dizer assim, olha, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou. O que ele declarou? Eu sou o Messias. É forte essa declaração. E ela creu. Eu que estou falando com você. Tanto que ela creu, que ela foi aos homens da cidade, falou com os homens, trouxeram os homens a Jesus, e os homens falaram assim, agora cremos quem tu és. Não porque ela falou, mas porque nós vimos. Ah, que maravilha. Não depende de nós. Ah, aqui é um detalhe, eu não ia falar isso não, mas é um detalhe em missão, gente. Não sou eu que faço a coisa. Não sou eu que sou o bambambam da situação.
Eu sou apenas um canal. E eu quero mais é que o outro que eu consegui levar o evangelho, venha e diga, não é porque ele disse, não é porque o pastor Fábio disse, porque agora eu sinto, eu vejo, eu entendo. É a mesma dinâmica do João Batista. Importa que ele e que eu, humilhação, contrário do orgulho. Vamos continuar. Não, já lemos, né? Não. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus afirmou ser o Messias. Jesus disse que o reino de Deus, o tão esperado reino do Velho Testamento, havia chegado. Mas alguma coisa parece que está errada. A pergunta é: onde está a paz? Onde está a restauração de todas as coisas? Porque o Messias traria isso. Bom, o reino já está presente, mas ainda não de maneira completa. Ele já chegou, ele já está entre vocês. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Ele já está entre vocês, mas não de maneira completa. É o tal do já e ainda não. E a gente precisa conviver com isso. E contou-lhes uma parábola de Jesus, né? O reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore. De modo que as aves do céu, em vez de fazer os seus ninhos em seus ramos, essa ave do céu aqui são as nações. Lembre-se, é uma parábola. Essa hortaliça você não vê, ela é menor, ela é pequenininha. Você não vê o crescimento. Quando vê, mas está ali. A semente já está ali. Mas ainda não. Não na sua completude. Essa parábola talvez proponha um pensamento para nós. Ela ainda não chegou a ser essa árvore onde as nações ou as aves vêm se aninhar. Ainda faltam 3.000 povos se aninhar nessa árvore. É por isso que o evangelho, o reino, já chegou, mas não na sua completude. O que eu quero dizer com tudo isso é o que está resumido nesse próximo slide aqui, ó. A primeira vinda do Messias, esta era, percebam que esta era continua. Nós estamos dentro desta era, porque a segunda vinda do Messias não aconteceu, mas vai acontecer, amém? Você espera por ela? Eu espero, eu aguardo. E eu posso dizer como Paulo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque os tempos são maus, irmãos. A injustiça no nosso Brasil está demais. Não só no nosso Brasil, mas no mundo. Há uma polarização enorme no nosso mundo. E ninguém está olhando para Jesus. Precisamos levar essa palavra. Esse é o mistério do reino. O já, mas ainda não. Você conseguiu compreender? É dessa forma que Jesus inaugura o reino. Já, mas ainda não, na sua completude. Agora começa a fazer sentido esses textos. Novamente eu trago para vocês. Porque isso nos leva diretamente à grande comissão, que é ir falar do evangelho para que Deus volte, para que Jesus volte, para que eu possa ver os cravos em suas mãos. E ela tem paralelo nos 4 evangelhos, mais o livro de Atos, que é um livro histórico. Temos uma missão. Qual é a nossa missão? Anunciar esse evangelho a todas as nações. Isso é fazer missões. Bom, esse texto por si só já nos prova a premissa daquilo que a gente está falando desde o Antigo Testamento. Olha, percebam, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
para que a bênção de Abraão, percebam, lembram da bênção de Abraão, eu vou abençoar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha a bênção. Olha a bênção. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha como Paulo vai fazer a hermenêutica daquele texto. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente. E Paulo vai taxar, que é quem? Cristo. Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de quem? E herdeiros da segunda? Ou seja, se somos descendentes de Abraão em Cristo, significa que a gente precisa ser bênção para as nações, para os povos, para todos os povos, toda língua, toda tribo, toda etnia desse mundo. Você consegue visualizar e vislumbrar essa bênção de Abraão passando pela nossa vida hoje? Essa dinâmica? Vamos ver agora o livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 8, esse texto é célebre, né? A gente também conhece. Jesus está para subir. Na verdade, Jesus vai subir ali agora, né? Nesse momento. Ele vai ascender aos céus. Esse texto é o verso que os teólogos costumam dizer, que é o verso principal, o verso chave de todo o livro de Atos. Então, em Atos 1, nós temos Atos 1:8, né? Que diz lá: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Essa palavra testemunha do grego é mártir, ou marte, ou seja, é aquele que se doa, é aquele que doa a sua própria vida, é aquele que morre. Em outras palavras, né? Brasileiro não gosta de ouvir muito essa palavra. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu gosto dessa tradução porque ela vem trazer exatamente a questão de que não é primeiro aqui, para depois eu ir para aqui, para ali e para lá. Não, é tanto em. É ao mesmo tempo. Sabe aquele crente que eu conheci lá no Rio de Janeiro, né? Quando eu estava para vir para cá, o pessoal, alguns falaram assim para mim: por que você vai parar se precisa aqui? Por que você vai trabalhar em três se precisa de você aqui? Falei: ora, você não entendeu o Evangelho. Um seu chamado para ir, outro seu chamado para ficar. Aqui eu já trabalhei. Quer dizer, aqui eu tenho trabalhado. Agora, chegou a hora de partir. Você não entendeu o movimento de Cristo, ou o movimento do Espírito. Precisamos entender isso. Não é que toda a igreja vai sair daqui e vai, por exemplo, para a janela 10x40. Não é isso. Mas Deus pode pescar um daqui e levar para a janela 10x40. E a igreja vai entender esse propósito, mesmo sabendo que aqui existem pelo menos 80 etnias de povos não alcançados. Porque é tanto aqui, em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui há muitas barreiras. Só nesse verso a gente poderia ficar mais de 5 horas, mais de 2 dias, conversando sobre ele. Mas não é o propósito, né, da aula, né? Bom, senão a gente vai demorar muito. A dinâmica continua. E esse texto é o texto-chave. E por que que ele é a mesma dinâmica? Porque percebam vocês que no capítulo 1 ao capítulo 7, a Jerusalém, ela toma assim uma coisa maior, mais abrangente. Do capítulo 8 ao capítulo 9, já é Judéia e Samaria. Um detalhe, capítulo 8, versículo 1 é: e naqueles dias levantou-se tamanha perseguição contra a igreja, que todos foram, né, chutados, né? Vamos contextualizar. Foram chutados para as outras regiões, exceto os discípulos que ficaram em Jerusalém. Mas os que iam para Samaria, iam pregando as boas novas do reino. Então, queridão, queridona, não podia faltar, né?
minha frase favorita. Se você não viver Atos 1:8, viverá Atos 8:1. Percebeu a dinâmica? Mas vamos lá. Do capítulo 10 já começa o confins da terra. Vai até Atos o quê? 28. 28 nada. Sabe por quê? Porque se você ler o Atos 28, ele termina de uma forma abrupta. Ele termina, que na verdade ele não termina, parece que ele tem uma continuação, que é o Atos 29. Não estou falando do ministério Atos 29, ou da igreja Atos 29, não. Melhor, da igreja Atos 29. Do ministério, ele tem esse pensamento, né? Não é da igreja Atos 29. Mas o mistério, não é ministério, o mistério do Atos 29 é que eu e você somos esse capítulo. Porque há uma continuidade. E o evangelho do reino crescia sem problema algum. Paulo estava preso. Mas o evangelho do reino crescia. Interessante quando Lucas, ele tem essa perspicácia. Claro, foi iluminado, inspirado pelo Espírito Santo. Então, Atos 28 termina, entre aspas, né, com uma ideia de continuação. Atos 29. Eu e você, quer dizer, o Senhor está escrevendo Atos 29 através das nossas vidas. Mas precisa dessa dinâmica. E aí nós vamos entender que a dinâmica é essa aqui, ó. Gostaram? Eu sabia que iam gostar. A dinâmica é essa. É a Trindade agora chamando a igreja de Cristo para o quê? Ser bênção para todas as nações. De que forma? Pregando o reino de Deus. Porque o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus já é chegado. Mas espera lá. A gente ainda não chegou na consumação. Não na sua plenitude. Estamos vivendo o já, mas ainda não. Tem alguma dúvida aqui, irmãos? Se tem, levanta a mão. Não vejo. Bom, vamos lá. Mas também se tiver, né, não vai dar para responder. Sendo bem sincero. Um movimento global, uma visão para todos os povos. Atos 2, de 5 a 11, né? Vai lá. É aquela questão do Pentecostes, né? E aí o pessoal estava ouvindo, perplexo, maravilhado. Eles disseram, não são todos esses que falam galileus? O Galileu é como se fosse um... É que não pode mais falar essa palavra. Favelado. Falei. É da comunidade. Né? É da comunidade. Né? O Galileu é isso. Galileu. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque eles esperavam que ele viesse pomposo, no cavalo branco. Não, Jesus veio no jumentinho. Né? E aí, eles estavam perplexos. E o que está acontecendo aqui, irmãos? Olha esse próximo slide. Interessante, porque todas essas nações aqui que estão afluindo para Jerusalém, que é o Senhor quem está levando, o que acontece ali? Acontece exatamente exatamente o contrário do que aconteceu em Gênesis capítulo 11. A Tábua das Nações, em Gênesis capítulo 10, cita todos esses povos. E agora, Lucas, o escritor, ele vai focar nesses povos da Tábua das Nações de Gênesis 10, que agora não estão dispersando, agora eles estão afluindo. É uma força centrípeta. Centrífuga foge, né? Eu aprendi assim, né, na física, né? Centrífuga, fuga. Centrípeta, então tu vai para dentro, né? Então agora está havendo uma força centrípeta. Pessoal que gosta de física aí, já fica a dica. Os ouvintes de Pedro no dia de Pentecostes, que maravilha. Todos os povos sendo afluídos. Agora você pensa ali, se ali fosse, vamos ver aqui, uma cidade, né? Missal. Tem todos esses povos? Não. Agora, se você botar ali Foz do Iguaçu, está vendo a dinâmica de Atos, capítulo 2? Em nossa própria vida, Deus está trazendo, através da rota comercial,
para Foz do Iguaçu, muitos outros povos. Isso é bênção, irmão. É motivo da gente dar glória a Deus. Claro, como bom batista, né? Glória a Deus. Está acontecendo essa dinâmica. Então, vejamos o que é tudo isso. Olha, é um movimento global. É um movimento de visão local, sim, mas também um movimento de visão global. Está tudo junto e misturado, né? E aí, ó, é uma visão que é a palavrinha nova, local, global e local. Olha que bonito. Você faz parte disso? Eu espero que sim, eu quero que você faça parte. Nesse movimento local, olha lá, versículo 8. Mesopotâmia, Elamita, os elamitas são os iranianos, né? Medos e elamitas, né? Os partos da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia e Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, Roma, judeus, gente, é todo mundo ali. E aí há aquele rebuliço santo deles começarem a falar da glória de Deus. Perceba o texto. Não é Alabachuri cantar. Eles falavam a glória de Deus e todos esses povos ouviam na sua própria língua. É como se eu estivesse falando aqui e se tiver algum ticuna aqui, o ticuna entender a língua dele. Como que isso é possível? Não sei. Deus é capaz de fazer. Eu não. O máximo que eu posso tentar fazer é aprender o inglês, o espanhol, até a língua dele. E mesmo assim, vai arranhar muito. Estou nessa luta, irmãos. Vamos passar aqui que a gente precisa andar, porque a hora está, né? A Bíblia inteira mostra o quê? O propósito de Deus de alcançar o quê? Todas as nações e todos os povos. Esse é o propósito de Deus. Agora eu mudei a igreja, tá, irmãos? Não fiquem tristes comigo, não. E aí a gente percebe que Deus está chamando, Deus está abençoando a fim, como Salmo 67, de abençoar outras nações. Vamos lá? O que vai dizer Arthur Duke? Não cabe à igreja decidir se deseja ou não fazer missões. Esse é forte, hein? Ela pode decidir se quer ser igreja ou não. Ou seja, a igreja que não faz missão ou missões, não é igreja. Não é igreja. Ponto final. Né? É uma verdade isso. Então, Deus forma um povo, ou uma igreja, para participar de seu eterno propósito, da sua eterna missão. Romanos 1, 5 a 6, por meio dele, e em honra do seu nome, recebemos o dom apostólico de persuadir todas as nações a obedecer à fé. Isso também inclui quem? Você, a quem Jesus Cristo chamou. Esse reino, ele está atuando ainda hoje, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E o outro texto, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado, desde que a criação do mundo. Esse reino já atua entre nós. E esse texto é célebre, irmãos. Olha, eu gostaria que os irmãos pudessem ler para eu tomar uma água. Vamos lá? Olha, mas vós... Parou. Vós sois raça eleita. O sacerdócio aqui é aquele que representa Deus para o povo. Perceba a dinâmica. Agora, por que você é uma nação santa? Porque você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Continue. Para... Glória a Deus. É por isso que você é propriedade exclusiva do Senhor. É por isso que você e eu somos povo santo.
É por isso que eu e você somos um povo abençoado, porque nós somos usados para proclamar. Proclamar é gritar. Então não adianta ficar em silêncio. Se possível, pregue. Isso é engodo de Satanás, porque ele quer que você não pregue. Ele não quer. Por quê? Porque as obras maravilhosas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Sabe qual é a dinâmica? E aí chegamos na proposta, ou na dinâmica proposta desde o Velho Testamento. Olha só, se não é isso. A Trindade chama eu, chama você, chama todos nós. Para quê? Para abençoar todas as nações. Não é a nação que eu tenho preferência. É por isso que o movimento é local. É local e global ao mesmo tempo. É por isso que precisamos fazer missões, entrar, entender essa dinâmica. Desde Abraão, você é abençoado. A bênção é Cristo na tua vida. A bênção é a promessa do Espírito Santo em você. E o que você vai abençoar? Você vai abençoar aquilo que você tem, que é Cristo em você, que é o Espírito Santo habitando, vivendo, morando dentro de você. É essa bênção, é a bênção da salvação que a gente precisa passar, que a gente precisa transmitir. Olha só o exemplo ainda. Você ama a volta do Senhor? É uma pergunta. Mas, então você e eu não mediremos esforços para levar o Evangelho a todo mundo. Quando concluirmos nossa tarefa, Ele voltará para estabelecer seu reino em glória. É a completude. Essa é a missão do Evangelho do reino. Essa é a nossa missão. A questão não é se eu faço missões. A questão é se realmente sou parte do povo de Deus. A missão não é nossa. Fomos chamados a participar com Deus em sua missão. E a igreja de Deus não tem uma missão no mundo. Na verdade, o Deus das missões é que tem uma igreja no mundo, tirado do livro Além do Dever. E eu gostaria de começar a concluir, a aula de hoje com essa citação do livro de Jeff Lewis, O Coração de Deus para as Nações. Durante os primeiros 14 anos da minha vida, ou de minha caminhada com Cristo, vivi na ilusão de que o cristianismo estava voltado para mim. Eu acreditava ser o centro do mundo de Deus, que minhas necessidades eram a base de suas ações. Eu acreditava que o propósito final de Deus era me salvar e se alegrar em mim para sempre. Essa perspectiva, naturalmente, me levou a acreditar que o objetivo final da vida era tudo voltado para mim. E o que ele vai dizer no final? Eu estava perdidamente enganado. Porque não é para você, é para a glória dele. Deus tem um propósito, e este propósito é um propósito redentivo para todas as nações. A nossa causa e missão é participar deste privilégio do Deus que está levando a história para si, semente de Abraão, e a promessa cumprida. Mas a consumação do reino virá. Está aí Apocalipse, a partir do capítulo 5 até o final. Ele vai dizer, olha, então vi no céu uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo é Jesus, é a prefiguração do Velho Testamento. Com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que maravilha! Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Que maravilha!
E aí John Piper, ele vai dizer o seguinte, olha, missões, há muito engano aqui, irmão, sabe por quê? Porque às vezes pensamos que nós devemos fazer a missão. Que missão é o propósito de tudo. Não! Missões, John Piper vai dizer que existe porque não há o quê? Adoração. E ele diz mais, quando esta época acabar, ou seja, a nossa era, quando Cristo voltar, e as milhares de pessoas remidas se prostrarem diante do trono de Deus, missões acabarão, mas a adoração é para sempre. E aí a gente precisa refletir nesses dois versículos aqui. Olha, Apocalipse 5:9 e 7:9. E eles cantaram essa nova canção, tu és digno de receber o rolo escrito e quebrar seus selos, porque foi sacrificado e com o seu sangue comprou para Deus pessoas, o quê? De todas as raças, línguas, povos e nações. E Apocalipse 7:9, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Queridão, queridona, nós seremos essas pessoas com vestes brancas e com palmas nas mãos, adorando para sempre o Cordeiro que vive para todo sempre. Eu me arrepiei, irmãos. Eu não sou pentecostal, mas eu me arrepio. Porque é para isso. É para isso que a gente vive, para a glória de Deus. Eu vou tentar aplicar. Se não é que já o Espírito Santo já foi aplicando no coração de cada um, ele nos convida a participar da sua missão. Somos abençoados por Deus para abençoar os povos. Envolva-se naquilo que Deus está fazendo. Como é que você pode participar? Como é que você pode se envolver? Você pode orar, e deve orar, por missões, pelos povos. Existe um site, Joshua Project, que vai mostrar todos esses 7.000 povos. Eu falei 3.000, né? 7.000 povos, 3.000 é só de muçulmano, gente. 7.000 povos que ainda não adoram a Jesus. Você pode tirar uma cartinha de lá e começar a orar por esses povos. E quem sabe Deus não vai te levantar. Mas se Deus não te levantar, Ele pode te levantar para financiar quem vai. Porque Deus te abençoou. Ele te abençoou para abençoar. E abençoar com a proclamação do Evangelho. Você pode ir. Se Deus está te chamando, não relute, não faça como eu, vá. Anunciamos, segundo, anunciamos a vida, pessoa e obra de Jesus, conforme anunciado nas Escrituras. Meus irmãos, é muito bonito. Teatro é bonito, artes cênicas é bonito, e a gente pode fazer para a glória de Deus, porque tudo que a gente precisa fazer é para a glória de Deus. Mas a gente precisa anunciar, a gente precisa pregar, a gente precisa falar da obra, da vida, da pessoa, de Jesus, conforme anunciado nas Escrituras. Não é me dê um abraço, que ele vai sentir Jesus. Me desculpe, irmãos. Não é sorria que Jesus vai. Não é vem cá, sinta-se abraçado por mim e sinta-se abraçado por Deus. Não! Isso não é evangelho. Isso não é obra, não é vida de Jesus. Obra e vida de Jesus. Conte aquilo que Cristo fez. Abra sua boca. É bom, mas não é tudo. Não está completo. Bom, e eu gostaria de terminar, acho que eu termino com essa figura, para que a gente possa imaginar. O Mar Morto. Porque o Mar Morto está morto. Aí você vai me dizer, por causa da alta salinidade. Eu sei disso. E todos nós sabemos disso. Ele é morto porque ele está localizado numa região árida e é o ponto mais baixo do planeta. Cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, já pude estar lá e ver essa situação.
com altas temperaturas que aumentam a evaporação e, consequentemente, a concentração de água ou de sal. A água que entra no Mar Morto, principalmente, advém do Rio Jordão. Mas não tem como sair. O que contribui para a alta concentração de sal. Sabe por quê? Eu gosto de olhar para essa figura e entender que, às vezes, eu sou muito abençoado pelo Senhor. Só que eu estou morrendo. Porque eu não estou abençoando. Eu não estou renovando. Eu não estou fazendo igual o Mar Morto. Quer dizer, estou fazendo igual o Mar Morto. Eu não estou renovando. Eu não estou doando a parte daquilo que eu recebo do Senhor para abençoar. É por isso que o Mar Morto morre. E não se engane, o cristão pode ser um Mar Morto. Um crente em Jesus pode ser um Mar Morto. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus compunja o nosso coração a ser mais doador. A abrir a nossa boca, nos dê intrepidez para abrir a nossa boca e pregar o Evangelho. Falar de Jesus, da sua obra, da sua morte vicária. A apresentar o verdadeiro Evangelho, que é Cristo Jesus.